Olá, seja bem-vindo a mais um curso online da Max Consulting. Nós vamos conversar hoje sobre a ISO 9001 versão 2015. Então vamos falar sobre os requisitos, vamos interpretar os requisitos dessa versão 2015 da norma. Esse curso é um curso de 12 módulos. Você vai poder assistir separadamente cada um dos módulos e retornar ao começo a hora que quiser. Então, os 12 módulos, eles se referem basicamente, o primeiro módulo é um módulo mais introdutório, onde a gente vai falar sobre as principais mudanças da versão 2015, da ISO 9001, em relação à versão 2008. E vamos dar um panorama geral sobre essas mudanças. E vamos falar também dos prazos necessários e obrigatórios, de adequação a essas mudanças para que a empresa possa fazer o upgrade para a versão 2015 sem ficar descoberta da certificação, mantendo continuamente a sua empresa certificada. Esse vai ser o módulo 1. Depois vão ter 10 módulos, aliás 11 módulos, porque o primeiro é o capítulo 0 da norma, a parte introdutória, depois vem o capítulo 1, 2, 3, 4, 5 até o 10, então são 11 módulos, e por fim tem um último módulo de exercícios, onde a gente vai apresentar uma série de exercícios de fixação, de entendimento de todo o conteúdo do curso. Ok? Vamos lá? Muito bem. Então, a norma ela apresenta 8 principais mudanças da versão 2008 em relação à versão 2015. A primeira grande mudança é a questão da visão de tempo, de sustentabilidade. Então, a norma ela enxerga a empresa como uma necessidade da empresa se perpetuar, se planejar num prazo de tempo mais longo, ela pensar nela mesma, um curto, médio e longo prazo. Então, ela procurar se sustentar ao longo do tempo, com uma visão mais estratégia, mais avançada no tempo. Essa é a primeira mudança. A segunda é a questão da introdução do planejamento estratégico do negócio. Então, isso não tinha na versão 2008 e é fundamental para a gestão de qualquer empresa. A empresa, antes dela gerenciar os seus resultados, seu desempenho, os seus processos, ela precisa saber para onde que ela está indo, aonde ela quer chegar num prazo mais longo. Então, ela vai definir as suas metas estratégicas e vai estabelecer um caminho para chegar lá. Isso é uma grande novidade, muito interessante que teve nessa nova norma. Depois, a norma aumentou bastante a visão de gestão de risco. Já tinha na versão 2008, ali no capítulo de ação preventiva, o 853 da versão 2008, já falava um pouco sobre esse assunto. Mas agora, esse assunto da gestão de risco, esse assunto se permeou em praticamente toda a norma. Ficou muito interessante porque isso realmente alavanca resultado e prioriza ações para o mais importante. O quarto ponto, que foi bastante mais enfatizado na versão 2015, foi a questão da liderança. Então tem um capítulo exclusivo chamado liderança. Entende que a alta direção ela precisa chamar para ela mesma a liderança do processo todo de desempenho, de atingimento dos resultados da empresa. Ela precisa incorporar essa responsabilidade e precisa delegar aos gestores de cada processo poder, autonomia, condições, recursos para que eles possam dar os resultados de cada um dos seus processos. Então, essa visão de liderança, que é a capacidade de fazer com que os seus subordinados eles trabalhem com um foco único, um foco sintonizado com o foco da empresa,
que a empresa precisa de resultado, o foco do resultado que a empresa precisa, como fazer com que uma equipe de pessoas tenha motivação, foco, capacitação para poder dar o resultado alinhado com a estratégia da empresa, né? Isso se chama liderança. O outro item que mudou nessa norma foi um foco maior em gestão por processos e resultados. Então, a norma entende que a empresa é um conjunto de processos, né? É um conjunto de atividades independentes, compras, contabilidade, RH, manutenção, etc. Um conjunto de processos interrelacionados. Um processo, ele entrega informações, entrega materiais, entrega documentos para outro processo e assim por diante, vai caminhando as informações, os materiais, os documentos dentro da empresa, nos processos, até chegar no cliente. Então, ela entende que cada caixinha dessa, cada processo, precisa se autogerenciar com todo o significado dessa palavra autogerenciar, de autonomia, né? Cada processo tem que ser autônomo e ser capaz de lidar com todas as questões de qualidade, custo, moral, segurança, pessoas, infraestrutura, etc., daquele processo. O sexto ponto que mudou foi a introdução da gestão do conhecimento. Muito interessante esse ponto, né? A empresa, ela precisa efetivamente reter, né? Segurar e ter dentro dela, manter o conhecimento que ela precisa para a sua operação, em qualquer que seja o processo, né? Então ela precisa se munir das informações internas e externas e de alguma maneira manter essa informação em algum meio que ela possa consultar sempre que ela quiser, de forma que ela seja mais autônoma em relação ao conhecimento das pessoas. Então, aquilo que está na cabeça das pessoas, se ela precisa ter o domínio desse conhecimento, porque se qualquer funcionário da empresa resolver sair da empresa, ela não fica descontínuo o cumprimento de nenhuma atividade, porque ela saberá fazer aquele processo, transferir esse conhecimento para outra pessoa que entrar na empresa. Então, essa gestão desse conhecimento é um capítulo novo da norma. O outro capítulo novo, o outro aspecto novo da versão 2015 é que ela está enxergando a documentação de uma maneira muito mais flexível, muito mais maleável. Então, a empresa pode reter esse conhecimento, documentar o seu conhecimento, os seus processos, em qualquer meio, de qualquer forma, de maneira muito livre. Então, pode ser na forma de procedimentos documentados, né, físicos, ou se ela quiser ter menos procedimento, ela coloca esse conhecimento dentro dos seus formulários, dentro das planilhas, dentro dos softwares, né? Ela prevê uns softwares inteligentes que controlem os processos. Ela pode se utilizar de áudio, ela pode se utilizar de vídeos, né? Ela pode ter todo o sistema informatizado. Então, ela pode se utilizar de qualquer meio para manter o conhecimento, para registrar o seu conhecimento que ela precisa para operar os seus processos, e isso de maneira muito livre. E o último ponto que mudou na norma foi com relação ao representante da direção, né? A figura do coordenador da qualidade, que na versão 2008 tinha um conjunto mais pesado de responsabilidades, mais importante de responsabilidades. Essa responsabilidade do representante da direção, ela sai do representante da direção, do coordenador da qualidade, e ela se encaixa em cada gestor dos processos, dos diversos processos, né? Então, os gestores dos processos passam a ter mais responsabilidade, mais autonomia, né?
responder efetivamente por todos os resultados dos seus processos, né? Resultados de atendimento, de qualidade, de RH, etc, etc, etc. Então, essa figura do representante da direção, não existe mais esse nome na norma, não é citado mais isso na norma, né? E apesar de que pode continuar existindo uma figura de um coordenador da qualidade, né, que ele terá uma responsabilidade menor, né, porque ele vai funcionar efetivamente como um facilitador. Ele pode controlar documentos, alguma coisa mais genérica, mas os resultados dos processos são os gestores dos processos, efetivamente os responsáveis. Então, essas são as principais mudanças. É claro que a gente vai estar comentando cada mudança dessa à medida que a gente estuda os detalhes de todos os requisitos da norma nos próximos módulos. E essas mudanças vieram de onde, né? Todas essas questões vieram de um documento maior da ISO chamado Anexo SL. Então é um conjunto de diretrizes anteriores à versão 2015 da ISO 9001. Então, esse Anexo SL é um documento em que os especialistas colocaram de maneira organizada o que qualquer empresa deveria ter no seu sistema, pensando num sistema de gestão mais avançado, um sistema de alto nível, uma estrutura de alto nível de gestão para qualquer aspecto, seja para qualidade, seja para meio ambiente, seja para segurança dos alimentos, segurança da informação, etc. Para qualquer sistema de gestão, esse anexo SL, ele é um documento mãe, né? Então, ele dá essas diretrizes. Então, esse anexo, ele se chama ISO IEC Directives, parte 1, né? Que faz parte do suplemento ISO consolidado de procedimentos específicos para ISO. Dentro desse conjunto de documentos, existem vários anexos. Então, por que chama anexo SL? Muita gente pergunta, né? Simplesmente pela sequência de anexos que foram sendo criados. Então, foi criado o anexo SK, depois o anexo SL, depois o anexo SM. Então, nesse anexo, no momento em que eles criaram o anexo SL, era esse assunto que estava em vigor, das diretrizes gerais de um sistema de gestão de alto nível. Então, é um documento em que a ISO 9001 versão 2008 se embasou e se encaixa perfeitamente quando ela foi desenvolvida e foi publicada em setembro de 2015. Nessa nova versão da norma, então mudou também a sequência de capítulos da norma. Então agora a norma tem 10 capítulos, né? Antes tinha 8 na versão 2008, né? E esses 10 capítulos eles foram divididos na seguinte sequência: o capítulo 1, 2 e 3, que é o escopo, a referência normativa, termos e definições, é um capítulo introdutório em que não tem requisitos que a empresa deve atender para se certificar. A partir do capítulo 4 até o capítulo 10, sim, estão os requisitos. Então, essa sequência de capítulos é exatamente a mesma sequência que está no anexo SL, é exatamente a mesma sequência e mesmos títulos que está na ISO 9001 2015, e que vai estar em muitas outras normas de agora em diante, as demais normas de gestão de meio ambiente, etc. E que já está, na verdade, na ISO 14001 2015, no mesmo conjunto, mesmos 10 capítulos, né? E nas demais normas que já estão aí ou virão também estará nesta mesma sequência lógica. Então, essa sequência lógica geral, do capítulo 4 ao 10, é o seguinte: primeiro a empresa tem que pensar o seu contexto, né? Aonde que ela se insere no ambiente externo, as relações que ela tem com órgãos públicos, com clientes, fornecedores, associações de classe, né? E olhar também o seu contexto interno, das suas forças e fraquezas e tal. Depois vem o capítulo 5 da liderança, que ela tem que definir o seu organograma, como é que funciona as pessoas que efetivamente vão conduzir a empresa para frente,
né? Quem são os membros da direção da empresa, os gestores de cada processo e empoderá-los para as suas funções, seus desafios. Depois vem o capítulo de planejamento, onde essa análise de ambiente e tal, ela vai se transformar em ações. Vamos planejar como atingir as metas, definir e como atingir as metas da empresa. Depois vem o capítulo de suporte ou apoio, que é o capítulo 7, que tem questões gerais de controle de documentos, de calibração de instrumentos, infraestrutura, etc. Depois vem o capítulo 8, da operação em si da empresa. Depois vem o capítulo 9, em que a empresa avalia seu desempenho, mede o seu desempenho. E por fim, o último capítulo, o capítulo de melhorias, onde a empresa registra e toma ações de melhoria. Toda essa visão desses 10 capítulos foi pensada como pano de fundo, tendo o ciclo PDCA. Então, vocês podem olhar aqui nesse slide que o ciclo PDCA, planejar, P, do, executar, C, check, verificar, e o A, act, agir coletivamente, ele se encaixa perfeitamente na sequência de capítulos da norma. Então, vocês vão ver aí em verdinho que dos capítulos 4 até o 7, nós temos o planejamento da empresa, né? O plan. Já o do, é o fazer, o executar, está no capítulo 8, está o azulzinho aí no slide. Depois que eu planejei e executei, eu tenho que verificar, check. Isso está no capítulo 9, né? O capítulo de avaliação de performance. E vem o último capítulo, que é o ACT, que é o capítulo de melhorias, onde a empresa vai tomar as suas ações de melhoria. Então, essa lógica do ciclo de PDCA, que é a lógica geral de melhorias de qualquer coisa, está de maneira muito clara e consistente, desenhada na sequência de capítulos da norma. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora sobre os prazos de adequação, né? Então, essa norma ela foi publicada no dia 23 de setembro de 2015 e a norma tem 3 anos. A norma anterior, que é a versão 2008, ela continua em vigor durante 3 anos a partir do momento da publicação da nova norma. Então, até o dia 23 de setembro de 2018, ainda está válida a versão anterior. Mas, durante esses 3 anos, a empresa precisa se adequar e fazer efetivamente a auditoria de transição, de upgrade, né, da certificação na versão 2015. Agora, tem um detalhe. O dia 15 de março é uma data em que todos os órgãos de certificação, a partir dessa data, só poderão auditar na versão 2015. Então, você pode fazer em qualquer momento, mas você não poderá ter auditorias externas na versão anterior após 15 de março de 2018. Né? Então, essa é uma diretriz lá do documento do Inmetro de outubro de 2017, que é um ofício da CGCRE lá de corpo do Inmetro, tá? Que traz essa informação. E todos os órgãos estão seguindo essa orientação. Tem alguns aspectos finais aqui dessa transição que é relevante informar. Primeiro, é que como aumentou os capítulos, aumentou uma série de conceitos e requisitos da norma, então o auditor precisa de um pouco mais de tempo para auditar. Então, foi aumentado entre 0,5 e 1 homem-dia de auditoria nas auditorias de manutenção e de certificação. Então, por exemplo, se na sua empresa demorava 4 dias para fazer uma auditoria de certificação externa, então agora vai ser 4 dias e meio ou 5 dias, né, de acordo com umas tabelas que a área comercial do órgão de certificação calcula. Uma outra questão importante é que é obrigatório, quando a sua empresa chamar o órgão de certificação para fazer a auditoria na versão 2015,
você já tem que ter feito uma auditoria interna completa, né, na sua empresa na versão 2015, auditando todos os processos e todos os requisitos da norma. Tá? Então você teria que ter uma pessoa qualificada internamente, pessoa que fez o curso e foi aprovado no curso de formação de auditores internos ISO 9001 2015, né? Ou você subcontratar uma pessoa qualificada para fazer toda essa auditoria interna, né? Registrar e tomar as ações corretivas e seguir toda a metodologia pertinente, né? E por fim, para vocês definirem esse momento da transição, seria mais econômico para a empresa, mais fácil, se coincidisse uma data de uma auditoria de manutenção com o momento em que você vai combinar com a órgão de certificação, que ali não vai ser uma auditoria de manutenção normal, e sim substituindo-a pela auditoria de upgrade, auditoria de certificação já na versão nova. Se você não coincidir nesse momento, você pode fazer em qualquer outro momento, mas terá que chamar então uma auditoria à parte. Então haverá um pouco mais de custos para a empresa, mas pode ser. Bom, com isso então a gente terminou esse primeiro módulo, né? Nesse primeiro módulo, então a gente deu uma noção geral aí sobre as principais mudanças da norma, essa visão geral e os prazos para adequação, tá bom? Nos próximos módulos vamos entrar efetivamente na norma. Obrigado e até logo!